Evangelho de Lucas, capítulo 19, leremos o verso 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Também quero convidar a Santa e Amada Igreja à leitura no livro dos Gênesis, capítulo 3, leremos o verso 1, e eu convido a igreja que mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais salváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Até aqui, convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, louvado seja o teu nome, Deus. O Senhor é grande, Senhor, seja exaltado em toda a terra. Neste momento, Deus, de culto que estamos prestando ao Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor me perdoe minhas falhas e os meus pecados. E que o Senhor envie teu Santo Espírito, Deus, para que nos ilumine, para entendermos a tua palavra já revelada. E também, Deus, que teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Somente o teu Espírito fale através de mim nesta manhã, ó Deus. Que nada saia dos meus lábios que não provenha do Senhor. Mas que tudo seja dirigido, ministrado pelo teu Santo Espírito. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça. E só prevaleça a tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Salvador, que veio buscar e salvar o perdido. E porque havia perdidos, haviam pessoas perdidas no mundo, para que Cristo viesse buscar e salvar. Isso aconteceu porque o homem decidiu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E assim então ele se perdeu. E todos sabemos teologicamente que por misericórdia e graça, Deus então envia o seu próprio Filho para que venha buscar e salvar aquele que se havia perdido. É interessante que quando nós pensamos nessa questão de alguém se perder, sempre tem um ponto inicial. Por exemplo, uma pessoa um turista que vai fazer uma trilha em algum lugar, subir um monte, fazer uma trilha em um lugar que ele não conhece, e ele se perde ali. Em algum momento, ele passou do estado onde ele sabia onde estava indo, sabia o que estava fazendo, para o estado de estou perdido. Em algum momento, em algum ponto, ele saiu da segurança de conhecer o caminho para estar na insegurança do desconhecido. E agora, onde estou? Como que eu volto? O que eu farei agora aqui se não vierem me salvar, se não vierem me buscar? O que acontecerá comigo? Em algum momento houve uma transição entre a segurança de conhecer o caminho e de estar trilhando um caminho que o levaria a um destino seguro, para a insegurança, o desespero, a aflição de estar perdido em um lugar desconhecido, onde ele não imagina quais são os perigos que ele pode estar correndo ali. Isso aconteceu com o ser humano quando ele estava caminhando seguro diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, diante da aliança de Deus. O homem estava perfeitamente envolvido com a aliança de Deus. E ele vivia seguro.
ele vivia protegido. O homem não passava fome, o homem não passava frio, o homem não tinha dores físicas, o homem não tinha morte. O homem, ele nem sequer percebia que estava nu, porque ele vivia de forma tão segura, tão pura, tão inocente, tão tranquila, tão confiante no seu Deus, que o homem, ele era extremamente feliz. O jardim do Éden, que Deus criou para o homem, era um paraíso. A terra era um paraíso. Paraíso este que caiu em maldição quando o homem pecou e que será desfeito pelo próprio Cristo, essa situação de pecado, e será restituído como um paraíso eterno onde o justo herderá a terra. Mas neste momento da história, ainda o homem não precisava de um Salvador, porque ele estava vivendo dentro do propósito de Deus para ele, ou seja, ter um povo que habitasse um paraíso de delícias, sem morte, tristeza ou dor. É impressionante que se o homem pudesse ver o futuro, se Adão e Eva, os nossos pais, ali no período da inocência, se eles pudessem ter consciência do futuro, provavelmente eles não cometeriam essa loucura. Se eles pudessem olhar no corredor do futuro e ver as consequências do ato da queda, e são tantas que nós não conseguimos enumerar, quantas pessoas já sofreram neste mundo, quantas pessoas sofrem, quantas tragédias já aconteceram, quantas crueldades, quanto mal, quanta insegurança, quanta dor, quanta lágrima, quanta tristeza, quantas frustrações aconteceram na história da humanidade. E estava nas mãos deles evitar tudo isso. Mas eles não conseguiam ver o futuro. Porque da perspectiva do homem, o futuro ele é inconcreto, o futuro não é uma matéria. O futuro ele é apenas uma perspectiva. Da perspectiva de Deus, que está fora do tempo, que criou o tempo, que criou a eternidade, Deus vê o futuro como uma matéria, como algo real. Mas da perspectiva do homem, o futuro não existe. Você sabia que o futuro não existe? Porque cientificamente nós podemos falar de coisas que existem. Nós não podemos falar sobre o dia de amanhã. Nós entendemos que o dia de amanhã acontecerá, que acontecerão eventos, que podemos até imaginar quais serão nossas atividades. Vamos levantar, tomar banho, tomar café, ir para o nosso trabalho, trabalhar, voltar, tomar banho de novo, jantar, dormir. Nós podemos imaginar que vamos fazer essas coisas. Mas na verdade essas coisas ainda não existem. Hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, ela ainda não existe. Ela ainda não é matéria. Ela não é concreta. Veja como o homem está condicionado a limitações. E mesmo o homem vivendo naquele paraíso, tem certas coisas que são da autoridade exclusiva de Deus, como tempos e épocas. Então o futuro não pertencia a Adão. Adão não podia ver o futuro. Eva não podia ver o futuro. Da mesma forma como nós hoje não podemos ver o futuro. Mas nós podemos aprender com o passado. Com as coisas que aconteceram no passado. Embora nós não possamos também voltar para o passado. Nós só temos o presente. Porque o futuro ainda não existe. E o passado a gente não consegue mudar mais. Então nós só temos o presente. O máximo que nós podemos fazer é agora. Por isso a Bíblia fala do tempo oportuno. Nós temos um momento. Mas podemos aprender com o que já passou, embora não podemos mais mudar essas coisas. Mas nós podemos aprender com essas coisas. E o chamado de Cristo para nós é a reflexão, é o conhecimento, é a racionalidade, é procurar entender uma lógica em todas essas coisas. E ele diz,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós podemos usar da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa percepção para absorver e perceber coisas. E entendemos então de forma clara que se alguém se perdeu é porque houve um ponto, houve um momento na história dessa pessoa em que ela estava num caminho com segurança e por algum motivo, alguma coisa aconteceu que ela veio a se perder. Nós podemos olhar estas coisas, observar. Eu não vou nem me referir ao fato de Adão ter comido o fruto, que foi onde concretizou a queda. Mas eu vou me deter apenas a Eva, antes de passar o que aconteceu com ela antes dela levar isso para o seu marido. Um abismo são outro abismo. Se ela não tivesse aquilo só com ela, o que aconteceria? Não sabemos. Mas um abismo são outro abismo. Eu caí, vem aqui cair comigo. E aí então, nós podemos observar isso e tirar lições preciosas para a nossa vida. Eva estava segura. Ela estava no paraíso de Deus, vivendo de forma segura, mas alguma coisa a fez se perder. E perdida, nós não vamos nem julgar a intenção ou não, perdida, ela influenciou seu marido a se perder também. Você já notou que uma pessoa perdida, ela não sabe indicar caminho para outra? E é por isso que o Senhor nos ensina no primeiro versículo do primeiro Salmo: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio está perdido. Ele não sabe para que lado vai. Ele pode imaginar, ele pode ter sensações, ele pode olhar pela sua própria experiência pessoal e ter um bom coração e uma boa intenção, mas ele não sabe indicar o caminho. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado que não anda segundo o caminho do ímpio. Porque quem está perdido não sabe indicar direção. Quem está perdido deve perguntar. Quem está perdido deve aprender. Quem está perdido deve buscar orientações para encontrar o caminho. E não apontar caminho para os outros. Olha, vem aqui e come desse fruto também. Olha, vem aqui e desfaz seu casamento também. Olha, vem aqui e desvia dinheiro também. Olha, vem aqui e vende um carro maquiado, cheio de defeitos, falando que o carro está bom também. Olha, vem aqui e leve vantagem também. Pessoas perdidas orientando pessoas que vão se perder. Porque quem está perdido não sabe indicar o caminho correto. E há um ponto ali, antes da pessoa se perder e depois da pessoa se perder. Há um ponto ali em que ela pode evitar se perder mais. Nós não podemos mais evitar a queda. O que passou, passou. Mas nós podemos evitar muitas coisas na nossa vida que vão nos fazer nos perder em alguma coisa. Em alguma coisa. Olha só. Vamos ver. A estrutura era estabelecida, havia uma ordem. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Claro, Deus onisciente, obviamente, mas nós não vamos entrar em questões de teologia, né? Nós vamos apenas pregar esse sermão. Mas note que, como eu falei recentemente até, eu acho para os irmãos, Deus não fala assim: se você comer, vai morrer. Deus fala assim: olha, no dia que você comer, você vai morrer. Mas da ordem do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus não está falando se comer, como se Deus não soubesse que isso ia acontecer. Porque Deus é onisciente. Quem fala se somos nós. Aqui nessa questão, dentro desse contexto, né,
Vai ter passagens que Deus vai falar sim, claro. Mas aqui, dentro desse contexto do conhecimento, tá? Deus falou assim, olha, no dia que você comer, certamente morrereis. Vou fazer uma trilha. Na hora que você sair fora do percurso, certamente se perderá. Tá? Nós até podemos falar para alguém, olha, se você sair fora do percurso, se você sair, porque nós não sabemos se a pessoa vai sair ou não. Então nós podemos falar, se você sair, tá? Mas quem sabe que a pessoa vai sair, vai falar, ó, a hora que você sair, você vai se perder. É como orientar pessoas que estão indo caminho abaixo, ou nas drogas, ou na promiscuidade, ou abandonando a fé, pessoa que está pensando em abandonar a igreja, abandonando a fé. Você pode perceber isso. Você pode perceber que a pessoa está indo para aquele ponto. Ela ainda está na segurança, mas ela está caminhando para aquele ponto onde ela vai se perder e ninguém sabe onde ela vai parar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Como Eva não sabia. Ela não sabia de todas as tragédias da história da humanidade. Ela não sabia. Ela não sabia que o simples fato de morder aquele fruto, ela ia conviver com o homicídio entre seus filhos, um matando o outro. A dor que ela sentiu ali profunda, ela não sabia que ela ia passar por isso. Ela não sabia, mas ela estava se aproximando daquele ponto. Quando a serpente veio falar com ela, o texto que nós lemos de Gênesis 3:1, ela estava se aproximando daquele ponto. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. Você está conseguindo perceber que você está se aproximando do ponto aonde você vai se perder? E você não sabe o que virá depois que você se perder. Essa é a questão. Assim como aconteceu com Eva, que nós não podemos mais mudar isso. Ela mesma não pôde mais mudar. Se ela pudesse ter voltado atrás, olha, se eu fosse apostar as minhas fichas, eu diria que ela voltaria atrás quando Caim matou Abel. Ela falou, não, eu quero devolver aquele fruto, eu quero voltar no tempo. Onde tem uma máquina de tempo aí, eu quero voltar naquele período da inocência. Eu quero evitar isto. Que loucura terrível que eu fiz, que cegueira. Por que eu não confiei? Por que eu não fiquei na ordem? Por que eu não fiquei na segurança? Por que eu fui fazer isso? Eu tenho certeza que ela pensou isso, porque eu tenho certeza que ela sentiu uma dor profunda, que poderia ter sido evitada. Porque em algum momento ela chegou naquele ponto. Se nós olharmos para as nossas próprias vidas, reconhecermos em muitas situações da nossa vida em que ponto eu me perdi ali, naquela situação. Em que ponto eu tomei aquela decisão errada. Em que ponto eu me perdi do certo e fui para o duvidoso. Eu creio que, bom, não posso falar por todos, né? Mas eu creio que muitas pessoas no mundo têm essa experiência. De olhar e falar naquele ponto ali, se eu pudesse voltar naquele ponto, eu não teria desgarrado por uma coisa que eu nem sabia que ia acontecer comigo, tanta coisa como aconteceu. Por isso, nós precisamos olhar então para agora. Espera aí, vigiai e orai. Senhor, me mostra as coisas. E eu ter percepção, estou caminhando para um ponto de perdição de novo. Não estou me referindo até mesmo à perdição de alma, não. Pode ser perdição de alguma coisa que vai me afastar de algo que é seguro e bom. Estou caminhando de novo para aquele ponto? Será que estou caminhando para um outro novo ponto, onde eu não sei o que virá depois? Onde é o caminho? Onde é a rocha? Onde é a segurança? Onde é certeza que eu não vou ter consequências nefastas? Onde é? Para que eu evite este ponto. Bom, Eva não teve essa percepção. E aí a estrutura então estava estabelecida. Pode fazer tudo que você quiser nessa terra que eu criei, tá? Mas eu vou te dar uma lei, porque você precisa de uma lei. Do fruto dessa árvore você não come. Porque no dia que você comer dela, certamente morrereis. Você não está sendo enganado. Você está sendo advertido. Então ela mantinha a estrutura que Deus criou pela obediência. E se nós pensarmos que Deus permite a cada um de nós que tenhamos um Éden particular. Não perfeito, como o Éden que Deus criou.
mas que cada um de nós possa fazer da nossa vida um Éden particular. Como esse momento que estamos aqui, que é um pedaço do céu. Como os puritanos falavam, esse é o melhor momento da semana, que é um pedaço do céu. E se nós pudéssemos transportar essa paz para todos os dias da minha vida, ou seja, é imperfeito, porque já estamos corrompidos pelo pecado, mas não importa as circunstâncias, eu tenho o meu Éden. Eu tenho o meu Éden. E o meu Éden, eu não vou cometer aquele erro que eu já cometi outras vezes, e que Eva cometeu. Eu vou me manter na segurança, porque eu sei aonde eu tenho paz. O cristão sabe onde ele tem paz. E nós podemos pensar isso. E se nós fizermos da nossa vida o nosso próprio Éden, podemos fazer isso, sabe como? Respeitando a Deus. Respeitando a lei de Deus. Nós não vamos cumprir ela rigorosamente, como Adão e Eva poderiam cumprir. Nós já estamos influenciados pelo mal. Mas nós podemos lutar com toda a nossa força para manter o nosso Éden, até que Ele venha nos buscar. Senhor, Eva cometeu um erro drástico, porque ela não via as consequências no futuro. Eu também, em algum momento da minha vida, Senhor, cheguei nesse ponto e me perdi por algum caminho que eu não sabia as consequências que viria depois. Me pareceu bom na hora, mas a decisão foi errada. Então eu quero o meu Éden. Eu quero esta segurança de volta para a minha vida. Mas como que Eva, qual foi o ponto que levou Eva a se perder e depois puxar o seu marido com ela? Qual foi o ponto que levou ela a se perder? E que, irmãos, é comum acontecer na nossa vida, porque nós não percebemos que estamos chegando nesse ponto. Sabe qual foi o ponto que levou ela a se perder? A conversa com o inimigo. Guarda isso no teu coração. A conversa com o inimigo. Olha o que está escrito aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o livro do Apocalipse vai nos mostrar que a serpente é o próprio Satanás. Que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Note aqui uma coisa, ela não foi lá conversar com a serpente. A serpente fez uma pergunta para ela. E ela consentiu na conversa. Você entende isso? A serpente foi falar para ela: ah, Deus disse isso? Não está escrito aqui que ela falou assim: ah, serpente, Deus falou que não é para mim comer. Não, ela estava lá, no Éden dela. Aí a serpente foi falar com ela. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E o verso 2 é o ponto. Não é o verso 1 o ponto. A serpente ir falar com ela não é o ponto na perdição dela. O ponto na perdição dela é o verso 2. Ela começou a conversar com o inimigo. Ela começou a dar ouvidos e a colocar um diálogo ali. Respondeu-lhe a mulher, 2 pontos. Tchau. Foi aí que ela caiu. Aqui é o ponto onde ela se perdeu. Veja a conversa com o inimigo. A serpente é o diabo, Apocalipse 12, 9. Apocalipse 22 fala que ele é o diabo. Eva deveria evitar a conversa. Você, ah não, mas eu sou um cristão dedicado, eu tenho as minhas devocionais, eu não falto aos cultos, tá? O diabo não vai vir falar comigo. Ele foi falar com Cristo, teu Senhor. Ele foi no deserto falar com Cristo, teu Senhor. Só que Cristo poderia conversar com ele. Porque Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo é onisciente. Nós não temos a força que Cristo tem. Nós não conseguimos. Então qual que é a orientação para nós? Cristo pode falar com Satanás. Os demônios falavam: ó Jesus, eu veio atormentar fora do templo, permita que eu vá aos porcos. Cristo podia decidir, vai ou não vai. Cristo pode, nós não. Entende? Nós não somos Cristo.
Nós somos seguidores de Cristo. Nós queremos ficar, como ele falou para Jerusalém, fique embaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintainhos. Nós devemos ficar embaixo das asas dele. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Nós devemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Nada de fazer como aqueles homens fizeram, que viram Paulo expulsando demônios e quiseram expulsar também. E o demônio falou para aqueles homens: esse Jesus que você expulsa o demônio, eu sei quem é. Paulo eu sei quem é, mas você é quem? Conversar com o inimigo é o ponto da queda. Quando nós estamos no nosso Éden, mas de repente o inimigo começa a falar na nossa vida: você acha que uma igreja pequenininha assim é paz? É bom? Você acha que todo domingo você podia estar dormindo aqui? Na sua vida, particular do seu serviço. Por que você tem que ser cristão no seu serviço? Por que você tem que ser cristão na sociedade? Fica só na igreja sendo cristão. Você pode ser cristão em outro lugar. O inimigo pode falar qualquer coisa. Ele tem uma certa autonomia dada por Deus aí de falar. Mas a ordem para nós é: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E o ponto da queda começou a trocar ideia. Começou a responder. Pode passar coisa ruim na nossa cabeça? Pode. O inimigo pode falar alguma coisa? Pode ser que ele fale. Pode ser que queira nos induzir a algo. Nos trazer questionamentos, dúvidas na nossa mente. Ele pode fazer isso? Pode. Ele está autorizado por Deus a fazer isso. Mas o problema é: nós vamos responder a isso? Ou nós vamos seguir a orientação bíblica do nosso Éden? Fuja dele e ele se afastará de vós. Fuja, porque aí você estará preservando a sua paz e não caindo nessas consequências que você nem sabe quais serão. Nem sabe. Tá? Então olha só. Após a queda original, o homem passou a ser passivo de várias quedas. Dá uma olhada só nisso aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Vamos ler isso aqui rapidinho. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Note que o apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja, ele fala: receio, que do mesmo ponto onde Eva caiu, assim como aconteceu com Eva, você pensa que você é superior a Eva só porque você veio depois e você conhece a história que aconteceu com ela? Não. Se fôssemos nós lá, nós poderíamos ter caído. Nós não somos melhores do que ela. Não somos superiores a ela. Em nenhum momento. E olha só, receio, o apóstolo Paulo falando para a igreja, que assim como a serpente enganou a Eva. E como que ela engana? Com astúcia. Assim também a nossa mente possa ser corrompida. É por isso que a palavra diz que nós devemos levar cativa a nossa mente a Cristo. Levar a nossa mente cativa a Cristo. Porque Ele é o nosso Éden. Ele é a nossa paz. Entendeu? Nossa mente não tem que ficar vagando aí no que as pessoas falam, nas ideias que eu tenho, nas ideias que eu tive vendo filmes, novelas, ouvindo música. Certo? Nossa ideia tem que estar cativa a Cristo, para que a gente não se perca. O ponto é conversar com o inimigo. O inimigo vir falar alguma coisa, nós estamos sujeitos a tentações. Elias era homem igual nós e foi sujeito à tentação. Tá? Nós estamos sujeitos à tentação, mas a ordem é: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E o apóstolo Paulo fala: receio. Tá? Então veja que existe uma advertência aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, a mente da Eva foi corrompida. E a serpente, ela engana corrompendo a gente. Tá? Coloca a nossa vontade, ou a própria vontade dela, a serpente, acima da vontade de Deus. E cria na nossa mente fortalezas e sofismas. O apóstolo Paulo fala: nós não desconhecemos os seus ardis,
Ardis é armadilha. Um ardil é uma armadilha. Nós não desconhecemos as armadilhas que ela faz, que a serpente faz. Tá? E depois que a gente cai, ela coloca fortaleza e sofisma. E tem gente que cai no erro e Deus permite que ela dê crédito à mentira. E ela vai embora, crendo na mentira o resto da vida, para a sua própria perdição. Então, tem um ponto entre estamos no nosso Éden, no lugar seguro, ou nos perdemos e não sabemos agora quais serão as consequências. Porque a humanidade se perdeu. Deus enviou Cristo. Nós estamos em Cristo, então agora nós vamos vigiar, porque esse ponto continua existindo. Porque o apóstolo Paulo fala, receio que assim como a serpente enganou Eva, possa, com a sua astúcia, enganar vocês também, e corromper a vossa mente. Né? Então, é bem simples de entender. Tá? Então, por isso, nós devemos conhecer o nosso estado frágil, limitado que nós temos, e ver que nós dependemos totalmente de Cristo. Cristo é o nosso Éden. Nós devemos estar enxertados na videira. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso paraíso, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a rocha, Ele é a segurança. Não cometa a insensatez de se apartar de Cristo nunca. A igreja de Cristo, a Bíblia de Cristo, são estas coisas que você tem que seguir. Bíblia e igreja, as duas testemunhas do Apocalipse. Então nós vamos, pelo menos eu imagino que seja, nós vamos seguir firmes na rocha. Porque começou a conversar com o inimigo, lembra, a astúcia dele nem se compara com a sua vivência pessoal de 30, 40, 50 anos, 60 anos. Ele tem quantos mil anos aí de astúcia, certo? De experiência na astúcia e na ilusão, para enganar. A tentação está associada à dúvida relativa à palavra de Deus. Veja só, ele lançou uma dúvida. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele lançou dúvida na cabeça dela. Uma dúvida contra a palavra de Deus, porque quem disse foi Deus, é a palavra de Deus. No dia que comer, certamente morrereis. E ele lançou dúvida. Foi assim que Deus disse? No dia que comer, você vai morrer? E ao despertar essa dúvida relativa à palavra de Deus, a serpente despertou a curiosidade e a desconfiança nela. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, a mulher respondeu, verso 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela não falou isso por mal, ela falou o que Deus havia falado para Adão. Só que o erro dela, o ponto da perdição, foi conversar com um ser cheio de astúcias que estava com a intenção de corromper a mente dela. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que ela fez aqui? Veja que primeiro ela faz a pergunta. Foi assim que Deus disse? Não morrereis? Ela falou, sim, Deus falou isso e tal. Aí ela afirma, é certo que não morrereis. Ela mentiu, enganou, né? Podemos até chamar de meia verdade, né? Porque não morreu fisicamente na hora, mas vai morrer, e morreu muita coisa nela. E aí a serpente começou então, nesse diálogo, a serpente então começou a levar ela para a curiosidade e para a dúvida. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela ficou curiosa, como será que é isso? Por que eu não posso conhecer o mal também? Por que eu não posso conhecer? Por que só Deus tem que conhecer? Eu quero conhecer também. Eu quero saber, eu quero ter esse poder. Como será que é? Aí a curiosidade, né? Quem sabe se não vai ser um estado melhor do que esse que eu estou agora? Pode ser que seja algo melhor. Veja, nesse momento aqui da história, ela nunca tinha ouvido falar de um crime. Ela nunca tinha ouvido falar que sangue humano foi derramado na terra.
Ela nunca tinha ouvido falar de maldade nenhuma. Ela não sabia o que era desespero. Ela não sabia o que era dor física. Ela não sabia o que era preocupação. Ela não sabia o que era inquietação. Ela não sabia o que era ansiedade. Ela não sabia o que era depressão. Ela não sabia o que era nada dessas coisas. Medo. Ela não sabia o que era vergonha. Ela não sabia nada dessas coisas. E ela achava que o mal poderia trazer algo melhor do que aquilo que ela estava. Por que não? Quem sabe que não venha? Como será que é? É assim que o inimigo vai fazendo. Hoje em dia, quando forças mal intencionadas na geografia mundial, quando forças mal intencionadas na geografia mundial querem alguma coisa, não vão lá disparar tiros ou invadir nações. Eles vão para os caminhos mais sutis, sabia disso? E vão dominando tudo. Então, a tentação está associada à dúvida relativa à palavra de Deus. E a serpente então começa a despertar a curiosidade dela. E joga Eva contra Deus, tá? Por alguns meios. Duvidar da bondade de Deus. Verso 4. É certo que não morrereis. Será que um Deus de amor vai fazer você morrer? Claro que não. Não é assim que as pessoas pensam? Não, mas Deus é misericordioso, Deus me ama, Deus não vai me deixar perecer. Eu posso fazer o que eu quiser, posso pintar os 7, mas eu sou uma pessoa boa. E Deus entende os meus motivos, Deus sabe por que eu fiz aquilo. Deus sabe, as pessoas pensam assim, irmãos. Né? É esse engano aqui. É engano da astúcia. Joga Eva contra Deus. Duvida da bondade de Deus. Coloca em xeque a sua retidão. Por que obedecer a Deus? Por que obedecer a Deus é o certo? Por que não pode ser outra coisa? É assim que a sociedade está pensando hoje. Por que tem que guardar a moral de Deus? Por que tem que ir para a igreja? Por que tem que ser cristão? Posso ser feliz de outra forma. Posso fazer outras coisas de outra forma. É assim que está a sociedade hoje. Tá? E colocar a santidade de Deus em questão também. Porque Deus sabe, verso 5, que no dia que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedor do bem e do mal. Tipo assim, Deus é egoísta e não quer que você também conheça. Isso é duvidar da bondade, da santidade de Deus. O Deus que estava só querendo preservá-la e preservar a humanidade de todo este mal. E é interessante que Satanás ainda ele mostra para ela o fruto que de fato é um fruto atraente. Nós temos que saber disso. É atraente. Nenhum de nós é tentado por outra coisa, por alguma coisa que a gente detesta. Nenhum de nós é tentado por coisa que a gente detesta. Nós somos tentados por coisas que são atraentes para nós. Né? E assim foi. E esses meios, né? Essa desconfiança relativa à palavra, duvidar da bondade, da retidão, da santidade de Deus e dos mandamentos de Deus, conduz à desobediência. Então, irmãos, para nós encerrarmos, troque isso. Aprenda com o passado. Faça na sua vida um Éden. O Éden é Cristo, Igreja e Bíblia. Cristo, Ele é o nosso Éden. E o ponto de se perder é quando nós começamos a conversar com o inimigo. Veio o mau pensamento, não começa a conversar com ele. Não, mas eu poderia fazer? Não, e se desse isso? E se eu fizesse? E se eu não fizesse? Fuja logo. Foge do diabo. E ele fugirá de vós. Amém.